Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Eu me chamo Davi Pereira, o comunicador do povo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Abraçando a todos vocês, de perto, de longe, os nossos amigos internautas que sempre estão acompanhando o nosso podcast diretamente do meu canal do YouTube, da Rádio Web Rede Nova Estação. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E vamos junto, você daí, eu daqui, junto e misturado. Um abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Meus amigos, estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Web Rede Nova Estação, aqui na cidade de Camaragibe, fazendo mais esse episódio do nosso podcast para você que acompanha. E o tema, o assunto que a gente vai falar do nosso podcast de hoje, vamos falar em relação às rádios pirata. Essas rádios que infelizmente têm sido uma febre. Essas rádios pirata que têm causado um dano, um prejuízo muito grande a proprietários, empresários, donos de emissoras de rádio, né? E aqui a gente vai fazer um apelo, a gente vai falar um pouco dos danos que essas rádios trazem para as rádios, o que quer trabalhar de forma correta, né? Legalizada pelo Ministério das Comunicações, pela Embratel. E, infelizmente, o camarada abre uma rádio pirata, uma rádio clandestina, que vai prejudicar o camarada que paga seus impostos. E é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui no nosso episódio, no nosso podcast, Os Amigos do Rádio. Já peço a vocês para curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve e ative o sininho para você receber as notificações, ok? Vamos embora, vamos trabalhar. Meus amigos e minhas amigas do rádio, em pleno século XXI, o que mais a gente tem escutado dos nossos amigos, dos nossos companheiros que fazem rádio, é essa grande interferência que existem em relação a essas rádios pirata, que está espalhado no Brasil e no mundo. E prejudica muito o empresário que tem um empreendimento de comunicação, que abriu um estúdio para fazer um trabalho de comunicação, para montar a sua rádio, e que legaliza tudo certinho, compra o transmissor, a sua frequência para operar na AM ou na FM. Aí chega o camarada, compra a frequência e monta a sua rádio clandestina e que vai atingir a operação daquela frequência que o camarada comprou e legalizou. E fica aquela interferência, aquele chiado, uma rádio entrando na outra, aquela bagunça que a gente não entende nada. E ao longo desses meus 10 anos de comunicação que eu tenho, já trabalhei em diversas emissoras de rádio da frequência FM. Na rádio mesmo que eu trabalhei, na rádio Senai Gospel, o que tinha de rádio pirata, a frequência era 104,9. Então quando a gente entrava no ar de 11 da manhã para fazer o debate, aí com 10, 15 minutos já entrava outra rádio na mesma frequência da nossa, já com outra programação, já interrompia, aí caía. Aí o pessoal ligava, eu estava escutando você agora, mas já entrou outra rádio na mesma frequência e a gente não está entendendo nada. E ficava naquela interferência, uma hora eu entrava, outra hora outra rádio entrava com outra programação e ficava aquela misturada, aquela bagunça generalizada. Então o que acontece, meus amigos do rádio? É que deveria haver uma fiscalização por parte das concessões de rádio, pelo Ministério das Comunicações, em barrar essa questão de venda de frequência FM. Só liberar a venda da frequência se realmente o camarada ele tivesse CNPJ, que é para cadastrar rádio e colocar o nome dele. Fazer o CNPJ, fazer todos os trâmites legais para legalizar a rádio e que ela possa atuar na frequência FM e acabou.
Mas quando o camarada não tem CNPJ, não é legalizado, compra a frequência e coloca para atuar, o outro que legalizou, ele sofre. Porque tá lá fazendo a programação de rádio, meus amigos e tal, vamos tocar tal música, ou ele tá lá ministrando uma palestra, ou ele tá lá falando de um assunto, passando a notícia para os ouvintes, daqui a pouquinho entra outra rádio e interrompe a programação dele. Então você veja, quem é prejudicado é a rádio que está legalizado, o camarada que está pagando seus impostos. Então tem que haver uma fiscalização para barrar essa questão. Só liberar a venda de frequência se realmente o camarada for legalizado. Eu mesmo tenho uma rádio, a Rádio Web Rede Nova Estação. É uma rádio legalizada, tem CNPJ e tudo. Ela é cadastrada no aplicativo Spreak Studio. Então eu posso operar pelo aplicativo Spreak Studio, pelo site que é o www.spreak.com.br. Eu tenho um cadastro, eu assinei com esse aplicativo para transmitir, eu tenho CNPJ, e se eu for para frequência FM, vai ser a mesma coisa. Eu posso abrir porque eu tenho CNPJ. Mas tem camarada por aí que não tem CNPJ, não tem nada, e simplesmente compra a frequência e começa a operar. Aí o que acontecia? Quando eu estava lá debatendo, falando com os convidados no debate, aí os ouvintes ligavam para a rádio e diziam, a rádio saiu do ar. Por que saiu do ar? Outra rádio interrompeu a programação. E não tem fiscalização, não tem nada, é aquela bagunça, é aquela baixaria. Aí você paga o imposto e o Ministério das Comunicações não tem essa fiscalização com a intensidade maior. Tem que intensificar, tem que fiscalizar, tem que olhar as rádios que são clandestinas, que não tem nem CNPJ. Agora, o errado é quem? É eles, porque libera a compra de frequência a preço de banana. É muito barato, qualquer um pode comprar, não tem nenhuma restrição. Eu ou qualquer pessoa chega lá, compra a frequência e coloca no transmissor e transmite a programação. E aí? Não, tem que ter restrição, tem que ter CNPJ, tem que fazer um cadastro e tal, e vai ter um mês para ser analisado, para ver se você vai poder comprar aquela frequência, para poder atuar naquela frequência da FM, da AM. Porque hoje os rádios não estão mais transmitindo na AM? Porque ninguém quer AM mais. A AM saiu de moda, ninguém quer ouvir mais a AM. Até os rádios de pilha hoje para pegar a AM é um sacrifício muito grande. Hoje mais é FM, então migraram todas da AM, foi para FM, aí ficou essa bagunça, essa baranda, que não era tanto assim, porque a AM havia uma restrição muito maior. Aí banalizou a situação, a questão ficou essa bagunça generalizada, e qualquer um pode comprar a frequência, coloca no transmissor e por aí se vai. Só quando há uma denúncia, um exemplo, o camarada tem uma rádio legalizada, uma rádio comunitária toda certa, tem CNPJ, toda legalizada pelo município também, que não fiscaliza. Aí o outro camarada que não é legalizado e está sendo prejudicado, muitas vezes acontece denúncias anônimas, a polícia chega lá, apreende todo o equipamento e leva todo mundo para a delegacia. Por isso que eu digo aqui, não vale a pena. Você, meu amigo, que tem um projeto de comunicação, quer abrir um estúdio de rádio, quer abrir uma rádio comunitária, uma rádio aí no seu bairro, na sua cidade, tem que fazer os trâmites legal. Não adianta você, como já falei já aqui, reiteradamente, eu tenho 10 anos nessa área de comunicação. Então, eu já sei já um pouco como funciona essas questões. No começo mesmo, eu não vou mentir, eu tenho que ser sincero. No começo mesmo, eu participei de muitos programas de rádio clandestina, onde o camarada tinha um estúdio na casa dele, no quintal da casa dele, lá atrás da casa dele, no fundo, tinha lá um quarto, e ele montava lá, e eu ia pra lá. Gostava muito de rádio, antigamente, no começo, aquela paixão por rádio, pra falar, aquela coisa toda. Não tinha espaço, não tinha experiência nas rádios comercial. Aí comecei ali. O pessoal me convidava para dar uma palavra, para interagir com os ouvintes, aí eu comecei assim.
mas com aquele medo, com aquela apreensão de chegar lá, a polícia aprender lá e o camarada ser preso, pego em flagrante. Porque se você é pego em flagrante na hora, você vai responder criminalmente por... tem lá o artigo pirataria. Você é preso por pirataria. E eu trabalhando ali com medo, apavorado, sempre ficava olhando ali atento para que não chegasse ninguém, e com medo também que os vizinhos denunciassem, a polícia chegasse lá e apreendesse os equipamentos e o camarada fosse preso em flagrante. Então o meu maior medo também era isso. Então não vale a pena, meu amigo, você ter um projeto que quer abrir uma rádio comunitária para fazer um trabalho social no seu bairro, na sua cidade. Procure os órgãos competentes, procure a prefeitura, abra o CNPJ. Não vale a pena, porque eu já conheço, o que eu conheço de gente que perdeu o som, perdeu o microfone, perdeu o amplificador, perdeu a frequência, perdeu como se diz, o transmissor, perdeu tudo. O camarada trabalhou, né, lutou, ralou para conseguir os equipamentos dele e perdeu tudo. Por quê? Queria trabalhar na ilegalidade. Seja honesto, seja verdadeiro, faça um trabalho a caráter, um trabalho transparente e legalizado pelo Ministério das Comunicações. É muito melhor do que você correr um risco de perder todos os seus equipamentos, né? E não vale a pena. Você muitas das vezes, por preço de banana, consegue um patrocínio por 50, por 100, né, na ilegalidade, e o camarada tá lá na ponta, trabalhando, lutando, pagando os impostos para vender um comercial por 200, 300 reais e não consegue, porque o outro tá lá vendendo um anúncio por 50, 100 reais. Aí você dificulta a situação de quem? Do pai de família que está trabalhando, querendo levar o sustento para sua família, para os seus filhos. Então a pessoa tem que ter consciência, ser honesto acima de qualquer coisa. Não adianta eu querer subir no prejuízo dos outros. Eu não vou conseguir ser feliz dessa forma. Então as pessoas têm que pensar dessa forma. E eu via muito isso, porque eu participei de diversos programas de rádio, rádio clandestina, dessa forma. A camarada fica lá tenso, com medo lá e tal, e os vizinhos denunciar. A camarada é preso na hora, né? E vi muitos amigos meus que tinham rádio clandestina perderem tudo. A polícia chegar lá, todo o equipamento do cara leva preso, tá apreendido por pirataria. E o caminho, muitos deles até hoje respondem processo criminal. Por pouco não foram presos, não ficaram presos. Estão respondendo em liberdade, mas estão respondendo processo. Para você ver como a coisa é séria. Não é brincadeira. Então, aqui vai, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem condição, mas se prepare, busque apoio. E o melhor de tudo, o melhor caminho é a honestidade e fazer as coisas certas. Entendeu? E aqui também vai a orientação por parte do Ministério das Comunicações para quem trabalha certo. Porque se eu trabalho certo, eu quero ter todo o apoio, porque eu pago meus impostos e quero ter o amparo, o apoio daquele órgão responsável, que é o Ministério das Comunicações. Tá entendendo? Agora, deveria ser barrado. Frequência FM, eu quero tal frequência, 90.5, 104.9, beleza. Que é aquela frequência, é tanto. Agora tem que ter CNPJ, tem que fazer o cadastro e tal, e faz parte da concessão de rádio pela prefeitura. E tudo isso tem que ser feito. Tudo tem que ser feito dentro da normalidade, tudo tem que ser feito com responsabilidade e tudo tem que ter o acompanhamento do governo, tanto do município, do estado, do Ministério das Comunicações, para que você trabalhe corretamente e não perca os seus equipamentos. Tá entendendo? Então a comunicação, ela tem que ser feita com seriedade. Não adianta você combater corrupção, falar de corrupto, falar de ladrão, falar de político ladrão, se você próprio trabalha de forma irregular, se você mesmo trabalha de forma errada. Então a gente primeiro tem que se policiar. Eu estou trabalhando corretamente? É a mesma coisa de diversos comunicadores. Quantos comunicadores corruptos, safados, bandidos que receberam propina, dinheiro de político
para abafar situações, para não noticiar em rádio, para fazer palanque político, para elogiar político ladrão, safado, bandido, canalha. Existe tudo nessa área de comunicação de rádio. Eu conheço muitas histórias, mas a gente tem que fazer diferente. E o que é mais interessante é que está se levantando uma geração de jovens. Ontem eu estava observando na rádio Cambuci de São Félix, ali no Agreste, no interior de Pernambuco, uma rádio, esqueci agora o nome da rádio, uma equipe de jovem. E a gente tem que incentivar o jovem a entrar na comunicação para fazer a diferença, fazer um trabalho com profissionalismo, com responsabilidade, né? Um trabalho com honestidade, de passar informação com seriedade para os ouvintes, de levar informação, de não se vender, porque infelizmente quem está há 30, 40 anos, não quero generalizar que todos os comunicadores, todos os locutores de rádio, mas a maioria estão vendidos para deputado, para político, para prefeito, para governador e por aí se vai. São pessoas que não passam confiança, que pega no microfone do rádio, pega no microfone, fala, passa a informação, mas por detrás está ganhando dinheiro do político. E não faz o trabalho com transparência, né? Então a gente vê muitas situações dessas. Então, em todas as profissões tem a laranja podre. Essa é a verdade. Então é a mesma situação do camarada que trabalha de forma irregular, que tem uma rádio pirata, que não é legalizada. Então você está agindo da mesma forma, de forma desonesta, de forma irregular. Então a gente tem que ter esse bom senso em relação a essa questão. Então a orientação, a dica que a gente passa é essa para os nossos amigos do rádio que tem um projeto de comunicação. Aqui também vai uma questão que aqui eu quero ressaltar, que muitos amigos que estão hoje migrando para a produção, essa questão hoje do podcast, né, podcast, desenvolver conteúdo, né, aquele nosso amigo mesmo Rufino, né, já estou aqui já vendendo já o peixe dele de graça, não está me pagando nada. Nosso amigo Rufino tem mesmo um estúdio na Madalena, um estúdio sofisticado, de última geração, com equipamento de qualidade. Então, se você quiser lá, vai lá, grava o seu programa de rádio, aluga lá o espaço, ou grava o seu podcast para redes sociais, e faz o seu trabalho. É muito melhor do que você comprar equipamento e trabalhar de forma irregular. Então, aqui é uma dica que eu estou deixando para os nossos amigos do rádio. É muito melhor você fazer um podcast ou você alugar um estúdio para desenvolver o seu conteúdo, fazer o seu trabalho, de que você investir, comprar equipamento, mas trabalhar de forma irregular. Não ter o amparo dos órgãos competentes em relação para você transmitir a sua programação da sua emissora de rádio. Então, vai essa dica também, que é importante. Aqui a gente também não só apontar, tá errado, mas também dar aqui uma solução, dar uma dica, dar uma luz. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Agora cada um sabe o que quer, cada um sabe o que faz. Então a dica é essa. A comunicação ela é para todo mundo tem espaço para trabalhar. Você hoje está numa rádio comercial, numa rádio comunitária, não dá certo, você é demitido, sai da rádio, não tem mais espaço na grade de programação para você, você pode fazer na sua casa, fazer uma live, fazer um vídeo, montar um espaço, transmitir pelas redes sociais, beleza. Mas o camarada comprar todo equipamento de rádio, transmitir, comprar a frequência, comprar o transmissor, transmitir de forma irregular, e você está prejudicando o outro que tem todos os direitos de transmissão, está ali interrompendo a programação dele com a sua que é irregular, que é clandestina, que está ali dificultando a operação do outro que trabalha de forma certa. Então, fazer o certo é a melhor coisa, é o melhor caminho. E como se diz a história, direito tem quem direito anda. Dá a César o que é de César. Acabou. Então muitos dos meus amigos que eu conheço criticam. Não, porque você é a favor, você é contra, você critica. Não. Eu critico as coisas erradas. Não é que eu, como eu já disse eu já participei, já fui,
para rádio clandestina no começo, que eu gostava muito de rádio, não tinha espaço, não tinha muito conhecimento, eu ia, mas ficava com medo. Mas eu nunca fiz isso de montar uma rádio clandestina. Agora já participei, aí é outra questão, participar. Agora eu mesmo abrir uma rádio clandestina, eu não faço isso porque eu vou ter minha consciência pesada de saber que eu estou fazendo a coisa errada. Que tem muita gente que paga imposto, trabalha certo e eu estou ali dificultando quem trabalha de forma corretamente. Ok, meus amigos do rádio? Pronto, eu quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram conosco, que acompanharam o nosso episódio do nosso podcast dos Amigos do Rádio. Por hoje é só. Quero aqui reafirmar e pedir a todos os meus amigos que continuem compartilhando, curtindo e comentando os nossos vídeos aqui no meu canal do YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Tamo junto e misturado. Um abraço a todos os nossos amigos do rádio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Fui, meu povo!